Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo de introdução que eu vou começar aqui a comentar com vocês, a compartilhar com vocês o meu tratamento com o Mounjaro. Bom, nesse primeiro vídeo eu planejei em mostrar para vocês um pouco da minha história com a obesidade, se eu fui uma criança obesa, se eu comecei a ganhar peso depois de mais velha, como que foi esse gatilho para ganhar o peso. Quero compartilhar aqui com vocês, então, essa história. Eu fiz aqui um roteiro. Tenho aqui todo um roteirinho escrito. E também separei aqui fotos que eu vou colocar aqui no vídeo. Bom, então vamos lá. Eu vou, às vezes, dar uma lida aqui, porque eu coloquei alguns detalhes que são importantes e também eu escrevi porque, às vezes, eu começo a falar e não paro. E para também ficar bem detalhadinho, assim, a linha do tempo, para a gente aqui não se perder no meio da conversa, tá bom? Então, vamos lá. A minha infância e a minha adolescência foram tranquilas para mim. Eu considero como normal. Fui uma criança normal, com peso normal. Vivi uma vida normal, sem me preocupar com roupa, se vai ficar legal ou não vai, se eu tava acima do peso ou não, se eu tava ganhando peso ou não. Vivi uma vida normal, gente. Não tinha muita coisa assim com besteira de estar sempre em lanchonete, McDonald's, Burger King, shopping. A minha rotina infantil até a adolescência, eu não tive tanto contato com isso, porque minha mãe limitava realmente a gente, acredito ali, principalmente por questão financeira, né? Que não vem aqui ao caso, mas também acredito por consciência dessas besteiras, né? Então, eu não tive tanto contato com beber refrigerante, com comer lanche, com comer doce. Eu comia, eu lembro que vira e mexe, eu sempre pedia ali, pai, dá R$ 1, dá R$ 2, para ir na vendinha de doce e comer doce. Que, assim, na nossa época, né, dos anos 90, era algo normal, assim, uma criança aí comer doce. Antigamente a gente comia bala, comia chiclete, comia pirulito, salgadinho, né? E era isso, uma vida assim normal daquela época para uma criança. Eu vou tentar passar aqui as fotinhas, né, da época, assim, da minha infância, de quando eu era bebê, com 4 anos, 5, 6 anos ali até 2010 eu tinha uns 13 anos, eu acho, se eu não me engano. E aí eu vou colocando aqui, vai passando as fotinhas, né? Tempo em tempo eu vou colocando. O contato maior, assim, de comer besteiras começou ali em 2012. É a minha primeira memória de alguém que, assim, começou a comer um pouco mais do que deveria, e besteira, e não comida, e bebida de refrigerante, suco de latinha, né? Foi ali em 2012. Por quê? Em 2012 eu estava no terceiro ano do ensino médio, então eu tinha ali meus 15, 16 anos. Foi o meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar ali numa lanchonete chamada Rei do Mate, e eu comecei como estagiária. E como estagiário, a gente tinha o direito de almoço comer 2 salgados da própria loja, ou um refrigerante ou um suco. Não, 2 salgados mais um refrigerante ou um suco. Então, essa era a alimentação que eu tinha, né? Na escola eu já comia ali no intervalo um salgado, e no meu almoço do meu trabalho era mais salgado e mais refrigerante. E fora que assim, a gente assava pão de queijo, mini churros, e vira e mexia assim, gente, ai, eu acredito que seja em todos os lugares isso, tá? Mas pegava e comia um, sabe? Ou pegava e comia fora da loja um ou outro mini churro, um pão de queijo, que é pequenininho, né? Dá pra você pegar e comer quentinho. Era muito bom, gente, era muito gostoso. Minhas colegas de trabalho que digam. E aí foi quando eu comecei no Rei do Mate, e esse emprego ele é no shopping, então eu vivia praticamente no shopping, porque era de domingo a domingo, eu só folgava uma vez na semana e um domingo no mês, então eu praticamente não tinha vida. E ali quando deu um ano que eu ia sair de férias, né,
eu não tive ali os amigos para poder sair, para se encontrar, porque estava todo mundo estudando para Enem, FUVEST, faculdade, então eu acabei passando as minhas férias sozinhas e comecei a jogar Just Dance na época, né? Tava muito em alta, então todo dia eu jogava Just Dance, assim, de suar mesmo, todas as danças eu já tinha decorado, eu tomava muito chá verde, que eu amava. Eu amo, na verdade, ainda o chá verde do Rei do Mate, que tem o sabor maçã verde. É maravilhoso. Eu amava ele, eu tomava ele geladinho. E aí, quando eu voltei 30 dias depois das minhas férias, o meu uniforme estava mais folgado. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato com o exercício, atividade física, se mexer, e perceber que eu estava um pouquinho acima do meu peso ali, por conta dos salgados, das besteiras do shopping, né? E perdi o peso, né? Mas ali morreu ali mesmo porque eu não me importava mesmo. Não era algo que me incomodava ainda, a roupa, o peso, né? Como eu tava na época. Porque pra mim eu tava ok, né? Era adolescente. E aí eu trabalhei nessa empresa até 2014, que foi quando eu comecei a ir para a faculdade, e eu priorizei ali a faculdade, porque eu entrava na faculdade às 8, era um pouquinho longe. Na verdade, São Paulo é longe de tudo, então a gente leva uma hora e meia de qualquer lugar para qualquer lugar dentro de São Paulo. Então eu fazia um trajeto, eu acordava às 6, chegava na faculdade às 8, saía 1 hora da tarde, meio-dia. Não, eu saí era 11, 8, 9, 10. 11. Saí umas 11, que geralmente são 3 horas de aula, né, na faculdade. E ia direto pro trabalho e esperava da hora. Aí eu já era efetivada, né? Então eu entrava 1 hora da tarde e saía 10 horas. Só que saía 10 horas significa que a loja fechava, tinha que fazer a limpeza, a organização, deixar tudo pronto para a equipe da manhã do dia seguinte. E eu saía umas 11 e pouco, chegava quase meia-noite em casa, meia-noite, pouquinho, e para acordar às 6 horas da manhã de novo. Então tava ficando muito puxado para mim e eu escolhi sair do trabalho para priorizar a faculdade. Bom, nesse mesmo ano, eu vou definir para vocês que 2014 foi um ano assim que começou um caos na minha vida psicológica e no ganho de peso. Pode parecer, nossa, que meio dramático, mas cada um sabe a vida que tem, cada um sabe as dores que tem. Então, para mim, foi doloroso, tá? E aí, 2014, eu tava namorando uma pessoa, e essa pessoa era o meu melhor amigo. Então, assim, a gente estudou o ensino fundamental juntos, a gente só não estudou o ensino médio porque a gente trocou de escola. Mas a gente passou, assim, bons anos juntos na escola. Ele era o meu melhor amigo. Era a melhor amiga, assim, de ligar, de ficar conversando. Gente, na época, quem liga, sabe? Quem faz ligação? A gente passava horas no telefone conversando, MSN, a gente ficava jogando. Era meu melhor amigo mesmo, real. E aí a gente teve a brilhante ideia de querer namorar. E a gente namorou, só que, assim, era um namoro meio que à distância, porque ele estava estudando para medicina e eu trabalhava no shopping, então a gente se via muito pouco, acho que no máximo ali 2 vezes no final de semana do mês, sabe? Todo final de semana, ou 2 vezes no final de semana de cada mês. E não durou muito tempo, durou ali 9 meses de namoro. E aquilo me destruiu, porque além de ser um relacionamento, né, foi o meu melhor amigo, foi um laço de amizade que eu perdi ali. Então foi muito doloroso. E esse término me desencadeou um medo, porque eu fazia faculdade num canto e ele fazia o cursinho praticamente na mesma rua, uns poucos quilômetros para frente, mas era possível de se encontrar. Então eu tinha medo de me encontrar com essa pessoa, não que ele ia me fazer algum mal, mas na minha cabeça era um medo de, tipo, se eu encontrar ele, o que vai acontecer, o que vai falar, como é que eu vou fazer. Então, assim, era um gatilho de medo, que aí, pesquisando mais a fundo, eu descobri que era uma ansiedade. E quem é uma pessoa ansiosa, come. Eu, pelo menos, desconto as minhas emoções, vocês vão ver aqui ao longo desse vídeo, eu desconto as minhas emoções comendo. Então, eu comia muito, muito, para aliviar a ansiedade, né?
E aí eu comecei a perceber também que eu comia por fome. Eu comia por muita fome, eu sentia fome, mas aí você come um salgado e não te sustenta. Então você come salgado, meia hora depois você já está com fome, porque não tem uma proteína, não tem nada ali. Só que na época eu não sabia de nada dessas coisas de nutrição, né? Então eu comia, dava meia hora, já estava com fome de novo. E aí eu comecei a perceber que eu estava sentindo muito cansaço, muito sono, muito sono. Eu dormia à noite, eu dormia indo para a faculdade, tinha aula que eu dormia, eu voltava para casa dormindo e ainda dormia à noite de novo. Então, assim, era um cansaço surreal, surreal. Até que minha mãe falou assim, filha, faz exames, né? Faz uns exames aí, porque pode ser problema na sua tireoide. E a nossa família tem um histórico de problema de tireoide, então faz os exames. Aí foi aí que eu fiz os exames e eu descobri que eu estava com hipotiroidismo. Porém, até eu descobrir isso, eu já tinha ganhado um peso considerável. Eu já tinha percebido que tinha roupa que estava mais apertada e tudo, mas não era assim, nada extrapolante ainda, né? Tem uma frase que minha irmã ficava me zoando, que ela falava, eu sempre falava assim, olha, dos 70 quilos eu não passo, disso eu tenho certeza. E aí eu comecei a ganhar muito peso e minha irmã falou assim, Má, você se pesou já? Você viu quantos quilos você tá? Eu falei, meu, dos 70 eu não passo, tenho certeza disso. E aí eu subi na balança e eu estava com 79. Bom, então vamos pular aí alguns anos de 2014, vamos para 2016, porque eu não tenho muita memória assim de 2015, não lembro mesmo. Eu lembro que eu comecei a trabalhar num salão de beleza, eu trabalhei 4 meses e saí porque o salão fechou. Então, e aí eu fiquei só estudando mesmo. E aí em 2016, o maravilhoso aconteceu. Jesus me encontrou, né, na minha vida, entrou na minha vida. E eu tava num momento, assim, bem debilitado, sabe? Sofrendo, assim, ainda por conta do término. Eu tava bem machucada. E aí Jesus entrou na minha vida, gente. E é incrível como Deus encontra a gente, porque, assim, Ele conhece cada um de nós. Eu amava livros, eu lia muito, muito, consideravelmente, assim, muito mais. Hoje eu já não leio tanto quanto. E foi através de um livro que Deus me encontrou, porque Ele sabe a filha que tem. Eu estava lendo um livro e aí a passagem da minha vida é Mateus 11:28, que diz: Vinde a mim todos os que são cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa passagem me tocou grandemente e eu me entreguei mesmo para Deus e Ele aliviou ali a dor do meu coração, e foi aí que eu comecei a congregar na igreja, comecei a ir para a igreja e eu conheci meu marido, conheci o Paulo no final de 2016. Eu já estava bem mais com o coração mais curado, né? E, gente, na igreja, eu percebi que eu comecei a comer bastante também, porque tem aquela belíssima frase: o que o crente não bebe, não fuma, ele come. É uma frase assim horrorosa, de verdade. Na época era uma piadinha, a gente ria, tal, tudo, mas com consciência hoje, eu vejo quão horroroso é essa frase, porque o crente, o cristão, banalizou praticamente, normalizou o pecado de gula. Ai, que come, ai, que tem que comer depois do culto, ai, que não sei o quê. Gente, porque o que é o pecado de gula, né? Quando a gente fala de beber, de fumar, a gente tá falando de destruir o corpo, destruir o nosso corpo, que foi graça de Deus que Ele deu para nós. Então, assim, a comida, para você ver, ela, querendo ou não, ela acaba destruindo a nossa saúde, né? A fritura, refrigerante, acaba destruindo a nossa saúde. Então, assim, eu já estava tratando o hipotiroidismo, né? Já estava tomando ali as medicações, a medicação para tireoide, mas ainda assim eu estava comendo, ganhando peso e com isso aumentando a dose do medicamento da tireoide. Então comecei com uma dose mínima e foi aumentando gradativamente, porque o peso foi aumentando e o corpo, ele precisa trabalhar, né? E como você já tem a tireoide ali desregulada,
ela não consegue tanta demanda, então tinha que ir aumentando a dose. Mas até eu entender isso, né, ignorante ainda no assunto, não que eu seja formada em nutrição nem nada, eu sou publicitária, mas eu gosto de saber das coisas, então eu gosto de saber sobre nutrição, essas coisas, o que agrega muito, porque conhecimento liberta. A própria Bíblia já diz isso. E voltando ao assunto, a gente acaba normalizando assim que comer tá tudo bem. Por que comer tá tudo bem, sabe? A pessoa come para distrair, tirar as emoções frustrantes, que era o meu caso, e tipo, tava tudo bem. Mas não tá tudo bem, porque o corpo adoece. Eu tô com gordura no fígado grau 2, e eu não bebo. Nunca bebi na minha vida. Você imagina se evoluir para um grau 3 ou pior, se dá uma cirrose, não? É cirrose, né? Deixa eu pesquisar aqui, peraí. É isso mesmo, é cirrose. Imagina se dá uma cirrose. Poxa, morri de cirrose, sendo que eu nem bebo. Morri de quê? De lanche. Pelo amor de Deus também, né? E aí, enfim. Então eu comecei a namorar o Paulo em agosto de 2016. Nós vamos fazer 10 anos aí juntos. E a gente sempre saía, né? Ia pra shopping, tava muito em alta o Pokémon Go que tinha lançado em 2016. Então a gente ia pra parque pra jogar, a gente vivia saindo. Ibirapuera, Vila Lobos, shopping, cinema, e só rebolando o queixo, só comendo. E aí eu comecei que minhas roupas começaram a ficar apertadas, aí foi aí que eu subi na balança e vi que eu tava com 79 quilos. E eu não vou me lembrar, assim, a primeira vez que eu fui pra academia, mas eu lembro que eu ia com a minha irmã, e eu não lembro também porque parei de ir. Só que aí, em 2019, vamos pular aí, né, de 2016, já vamos para 2019. Em 2019, eu comecei a fazer um curso técnico de desenvolvimento de sistemas e fui fazer um estágio de suporte ao usuário na Câmara dos Vereadores. Foi, assim, o melhor estágio que eu fiz na minha vida. E eu comecei, foi a primeira vez que eu comecei a ir numa nutricionista do Doutor Consulta. Só que, né, salário de estagiário não tinha como eu ficar indo sempre, retornando, indo nos retornos dela. E a gente estava noivo e qualquer centavo conta pra gente casar, né? E aí meu contrato do estágio ia até 2019 mesmo, era só um ano. E no ano seguinte veio a pandemia que aí todo mundo ficou em casa. Em 2019 foi quando assim eu comecei a me incomodar mesmo com o meu peso, só que eu pesava na época 79, 79 ali, 74, eu tava ali, mas já tava me incomodando esse peso. E aí eu comecei a ir para academia, comecei a usar creatina, whey, comecei a usar alguns suplementos, comecei a me importar mesmo com a perda de peso. Foi nessa época, assim, oficial que eu comecei a me importar com isso, né? Bom, aí veio a pandemia, né? Saí da academia porque tava inviável pagar academia em época de pandemia e não ter salário. E você mal conseguia usufruir a academia porque, né, tinha quantidade, às vezes nem abria também. E em 2021 eu ganhei um projeto de uma nutricionista que eu participei por 3 meses. E nesses 3 meses eu aprendi muito nessa parte de nutrição, alimentos, para que serve o que faz o que eu comecei a me interessar, a entender mais, para tomar decisões melhores. E eu tinha perdido ali 10 quilos em 3 meses. Foi, assim, uma evolução sensacional. E eu me casei em 2021, maio, dia 15 de maio de 2021 eu me casei. E eu pensei assim, vão ser só 5 dias de licença, né, matrimonial. E eu vou aproveitar, são só 5 dias, não vai fazer mal. Só que aí, 5 dias se tornaram 2 anos, 69 quilos se tornaram 89 quilos em 2 anos, tá? Não foi de um dia para o outro. Eu saí da empresa que eu tava, eu era recepcionista, eu tinha começado ali no meio da pandemia.
e tava me gerando um estresse muito grande, porque era só eu de funcionária e eu tinha sido promovida. Então, assim, era o mesmo salário, baixo, para fazer um monte de coisa mesmo. Assistente administrativo, faturista, levar as coisas no correio, acompanhar convênio médico, glosa de convênio, pagamento dos convênios, do porquê que eles não pagaram o valor que tinha que pagar, emissão de nota fiscal, solicitação de reembolso, e ainda ser recepcionista, tá? Aí contrataram alguém para ficar à tarde na recepção, enquanto eu fazia essa parte administrativa, só que eu não ganhava o mesmo salário. E aí eu peguei e saí dessa empresa, fui para uma outra que fazia a mesma coisa, só que a equipe era maior. Então eu só ia ser recepcionista. E aí, por estresse, eu comia muito, muito. Eu comia meu almoço e ainda ia no mercadinho comprar besteira para comer, torta, pizza, salgadinho, doce. Eu tava comendo por estresse mesmo, sabe? Tava me fazendo muito mal. E aí eu troquei de empresa, fiquei nessa empresa há 2 anos, se eu não me engano. O que começou como é que fala? Eu comecei bem, né? Foi uma empresa que eu comecei muito bem, porque eu já sabia o que fazer, só precisava me adaptar à rotina. Começou a acontecer algumas coisas que começaram a me gerar o estresse novamente. Só que ali era pior porque eu tava num centro da Zona Sul, ali, Santo Amaro, e porque uma coisa é você ir no mercado, comer um salgadinho, salgadinho, uma torta dali. Outra coisa é você comer sua marmita e comer um McDonald's. Ou você comer um Burger King, sabe? Comer lanche pesado mesmo. E aí foi aí que eu fui parar nos 89 quilos e eu saí dessa empresa. Não, peraí. Eu saí dessa empresa pesando 79, porque eu tive a consciência da onde eu tava, que aí eu comecei a passar com endócrino e comecei a tomar glifage, porque eu tava quase diabética, e rosuvastatina pro colesterol, porque meu colesterol ficava subindo e descendo. E aí eu comecei a fazer atividade física, eu voltei pra academia, eu fazia funcional no meu horário do almoço com uma amiga fisioterapeuta, e aí eu tava evoluindo e comecei a ir pra academia. Então, assim, eu entrava às 7 horas da manhã no trabalho. Eu acordava 4 horas da manhã pra chegar na academia às 5. Eu treinava até às 6, 6 e pouco, tomava banho na academia, só que a academia era do lado, né, do trabalho, pra poder entrar às 7 no trabalho. Por que você não ia à tarde? Porque à tarde era extremamente lotado, lotado. E nada se compara ao horário das 5, porque não tem ninguém. Essa foi a melhor solução. Porque se eu saísse do meu trabalho para ir para academia ainda e depois ir para casa, eu não ia rolar, entendeu? Então, essa rotina de acordar às 4, tá às 5, treinar até às 6 e entrar às 7 no trabalho foi a melhor coisa para mim, a melhor opção. Nisso, eu tava sem nutricionista, eu tava seguindo a dieta do projeto. Então, assim, tinha muito tempo já essa dieta. Eu não tinha feito um retorno. Aí eu passei com uma nutricionista, ela me passou uma dieta de gaveta, segui por um tempo, eu não vi muita diferença. E eu saí dessa empresa, eu tava com 79 quilos, fui para uma outra que era totalmente diferente. Nessa empresa, eu fazia tudo corrido. O nosso atendimento tinha que ser assim, questão de minutos, você atendendo o paciente, enquanto você responde ali o paciente no WhatsApp, enquanto você atende o telefone, sabe? Enquanto você pega a autorização, e não podia errar. E para um lugar que eu fui totalmente parado, totalmente assim, parado. Não fazia nada, eu só fazia alguma coisa se vendia alguma coisa. Eu queria ser assistente administrativa, eu estava sendo outra coisa, além do que a mulher queria que eu fosse faxineira do lugar. Nada contra a faxina, mas assim, eu não fui chamada para isso. Se ela queria faxina, ela deveria pagar alguém para fazer. Mas ela preferia o quê? Economizar na grana dela e fazer com que eu e a outra menina que trabalhava lá fizesse a faxina. Aí a gente não achou legal, nem eu, nem a menina, e nós duas saímos da empresa. E agora, atualmente, eu estou em casa. Aí eu saí da academia, eu engordei tudo de novo. Ganhei os 10 quilos que eu tinha perdido. E desde então eu fiquei em casa. E eu demorei muito para voltar à atividade física, à alimentação. Eu voltei mesmo quando eu comecei a gravar aqui vídeo pro YouTube, que aí eu comecei a criar tipo um compromisso. De atividade, né, hábitos
saudáveis, foi aí que eu comecei a voltar para minha rotina saudável que eu tinha na outra clínica, né, antes de ir para essa última empresa. E aí, esse ano, eu não estava tão firme assim, eu estava tentando manter ali o hábito, mas eu não estava conseguindo manter, eu não estava conseguindo perder peso nem nada, eu estava indo e voltando, e aí esse ano, no meio desse ano, um convênio me mandou uma mensagem falando que tinha um projeto, que é Quali Vida o nome, e eu me interessei e fui. Aí eu troquei o meu endócrino, né? Comecei a passar com outro desse projeto, ele me passou vários exames, aí eu passei com a psicóloga, passei com a nutricionista, ele viu esses exames e tudo. Aí eu falei para ele das minhas dificuldades, né, dessa história. A história eu falei um pouco mais resumida, porque são só 20 minutos de consulta, infelizmente. E falando aqui já tá dando meia hora. E aí, depois, no retorno, ele me propôs o tratamento com o Monjaro. Que aí eu comecei. Quando eu postar esse vídeo, eu vou postar na quarta-feira, dia 29, eu já vou ter feito a terceira aplicação. Então já tá dando quase um mês. E eu já perdi aí 3 quilos de forma saudável, treinando, me alimentando bonitinho. E perdi bastante centímetros, né, de medida. E aí estamos aqui. Essa é a minha história de 2014, né, 2014 ali, que foi quando eu falei que começou o caos do meu psicológico. E eu comecei a comer muito por conta de emoção, então tivemos aí medo, estresse por conta de trabalho, e também comia bastante por alegria, tipo, tô feliz, vou comer para comemorar. Então, foi assim que eu comecei a identificar o meu ganho de peso, comendo por emoção, sabe? Não por nutrição do corpo. E sempre comendo besteira. Então aí nós temos o meu trajeto de 2014 até aqui 2026, daí 12 anos lutando contra o meu peso, contra a balança. E eu vou encerrar esse vídeo porque ele já tá longo e é mais mesmo para contar a minha história. E eu vou fazer outros vídeos mais elaborados. Eu coloquei lá caixinhas de pergunta no Instagram para saber, porque depois que eu comecei o tratamento, eu tive algumas amigas que me perguntaram como é que é a aplicação, como que tá sendo o efeito, você tá sentindo isso, aquilo, e o preço, e não sei o que, sabe? E eu achei muito legal também fazer um vídeo separado só para essas questões. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque eu tô falando demais. E eu espero que vocês tenham gostado aí da minha trajetória. E um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo.